Foi ano passado? Ou esse ano? Não, ele estava aqui a trabalho. Ele ainda não terminou o doutorado porque ele dedicou assim só ao trabalho nesse último tempo aqui. Entendi, tranquilo. E aí, eles estão agora voltando para o Brasil, né, para a FAAMA. Ele vai ser professor lá na FAAMA. E ela tem 2 filhos. E Deus tem abençoado muito esse lar, dado muita oportunidade de eles nos inspirarem, aprendermos muito com eles. Então eu quero, nesse momento, agradecer a você por ter aceitado o convite, por estar conosco. É um privilégio poder ter esse seu tempinho para que a gente possa juntas buscar aqui a vontade de Deus. E antes de eu passar a palavra para você, eu queria fazer uma oração. Ju, posso orar? Oremos. Paizinho querido, te agradecemos por teu amor e tua misericórdia que se renovam a cada dia. Queremos te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de virtualmente nos reunirmos para conhecermos mais a tua vontade e podermos aplicar isso com os nossos filhos. Aqui tem filhos diversos, filhos bebês, filhos mais velhos, adolescentes, crianças, em todas as idades. Eu quero te pedir, ó Pai, que o assunto que for falado aqui seja realmente gravado em nossos corações e que possamos aplicar em nossos lares, Senhor. Também quero te agradecer pela presença da Angélica. Quero te pedir que use ela poderosamente, Senhor. Que cada palavra que ela fale venha do trono de graça. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, Angélica. A palavra é tua. Só uma Certo. coisinha, desculpa, que eu gostaria de falar. Eu estou gravando, tá bom? E aí, assim que terminar a live, a gente vai salvar, mandar lá no grupo direitinho para quem quiser rever ou para aqueles que não puderam estar presentes poderem assistir, tá bom? Certo. Só confirma o horário para nós terminarmos, por favor. Ju, Geralmente a palestra pode ir até às 5, né? E depois abre para perguntas, às vezes, umas meia horinha para quem tiver dúvidas, né? Se tiver dúvidas, aí se você puder, até umas 5:30. Agora você não te. Não, tudo bem, a gente coordena assim. Tá Bom, é um sem prazer compromisso. estar aqui com vocês hoje. Realmente é um privilégio e assim é uma experiência muito humilde para mim estar aqui podendo repartir alguma coisa com vocês, ou melhor dizendo, buscando aprender junto, porque o aprendizado continua, a gente continua aprendendo e buscando, são aí etapas diferentes na vida dos filhos, né? E eu acho que Deus faz isso para que nós nunca venhamos a pensar, ou nos atrever a pensar que nós dominamos o assunto, porque nós não dominamos. Isso é uma questão sempre de constante busca, né? E toda vez que eu sou convidada a falar, eu sinto, assim, aquele peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, aquele senso de que, Senhor, me ajude, me capacite, porque todos nós, nessa jornada, acertamos e erramos, né? E nossos filhos são diferentes um dos outros, né? Eu só tive 2 filhos, mas quem tem 8 ou 10 dizem que são diferentes e o que funciona para um não funciona para o outro. Então, existe sempre aquela dependência de Deus, que a nossa parte só vai até um certo tanto, né? Depois nós começamos realmente a entender que a obra maior é do Senhor, né? É o nosso joelho no chão, que converte corações e que mexe em circunstâncias e oportunidades, né? Então, essa ideia é sempre a dependência do Senhor, nós nunca podemos perder. Mas nós temos uma parte que é só nossa, que Deus não vai fazer, que Ele deu para nós fazermos, né? O que está ao nosso alcance, Ele nos deixa fazer. Sempre gosto de lembrar da história, né? Quando Jesus chegou à tumba para ressuscitar Lázaro, e ele disse então que movessem a pedra. Ou seja, Jesus tinha poder para ressuscitar uma pessoa da morte, quanto mais fazer girar uma pedra. Mas ele pediu que as pessoas fizessem essa parte, porque
eles podiam fazer. E Jesus gosta de de ter a nossa participação para a nossa própria felicidade, para que nós venhamos a entender quão gostoso é fazer parte da construção de alguma coisa, construção de um projeto, construção de um caráter, e isso Deus dá para a gente esse privilégio. No livro Educação tem uma explicação interessante que diz que Deus permite que nós possamos transformar o caos em algo bonito, para que nós possamos entender um pouquinho da alegria que ele sentiu no Éden, quando ele organizou, quando ele fez a criação, quando ele fez o mundo, quando ele transformou o caos do mundo, o caos que do antes, né, do zero, né, naquela terra linda, toda organizada, com a terra, com o gramado, com as árvores frutíferas, os pássaros. Ou seja, ele organizou o nosso mundo. E isso, no final da criação, ele disse que era bom. E depois que era muito bom. Ou seja, o processo da organização, da criação do mundo, foi um processo que trouxe alegria para Deus. E ele quer que nós sintamos essa alegria também. Por isso existe a nossa parte, que é nossa, né? Tudo que nós podemos fazer, vamos fazer. Outra história que chama muito a minha atenção é a história de Josué. Também ele sabendo a dependência dele ao derrubar as muralhas de Jericó. Um outro livro que eu estou lendo agora, eu estou lendo Patriarcas e Profetas, e eu fiquei impressionada com a história do rei. Eu estou aqui com o nome em inglês, que é Jehoshaphat, mas é o rei que o pai dele foi o Asa, depois veio ele, e foi junto com ele reinava Israel, Judá, enquanto isso Acabe estava reinando em Israel. Josafá. E esse rei, eu fiquei impressionada, muito obrigada, Nai. Fiquei impressionada porque ele tinha exércitos, ele foi um rei fiel a Deus, apesar de toda... quando a gente lê a história dos reis, a gente vê aquele caos, e esse foi infiel, e esse foi infiel, e quando você vê de um rei fiel, dá assim, um alívio, né, para sua alma. E esse rei, ele foi fiel, e ele se deparou com uma guerra um dia, e apesar dele ter estruturado seus exércitos, treinado seus homens, ter muralhas, ter riquezas, ele foi a Deus, ele clamou ao Senhor que os livrasse, e Deus deu o livramento. Então, assim, nós fazemos tudo que nós podemos com as nossas forças, e ao mesmo tempo a gente clama ao Senhor, confiando totalmente nele, como se a nossa parte, como se dependesse tudo de Deus, né? E a gente faz a nossa parte com toda a nossa força. E é com isso que nós, com essa mentalidade que nós vamos estudar, então, esses 2 capítulos aqui que nós vamos correr, né? É bastante assunto, mas é um assunto muito importante, que é a disciplina, né? A gente vê que quando entrou o pecado no mundo, entrou a necessidade da disciplina. Quando Deus criou o mundo perfeito, era praticamente, a gente não se ouvia dizer da necessidade da correção, porque o ser humano tinha vontade de fazer o bem, né? A vontade era de louvar o Senhor, era de engrandecer o Senhor, não tinha aquela vontade de fazer o mal. Quando entrou o pecado no mundo, automaticamente começou a necessidade da disciplina. E a gente vê isso com Caim, que Deus chegou para Caim e falou: por que o seu rosto está assim descaído? Se você fizer o bem, vai estar tudo bem com você. Eu vou te abençoar. Então você não precisa sofrer, né? E a gente vê isso, a nossa necessidade com os nossos filhos. Por quê?
porque eles passam por tentações, eles passam por dificuldades, eles têm a nossa genética ruim. Não sei se você lembra de você, quando você era criança, você não foi totalmente só obediente, você pensa assim, eu nunca respondi aos meus pais? Pensa você agora como mãe. Eu nunca nunca desobedeci? Eu nunca fui teimosa na minha vida? Eu só trouxe alegria para o meu pai e para minha mãe? Então, quando você pensa nisso, você pensa que o que você plantou de teimosia no passado, os seus filhos carregam disso. Então, Ellen White muito assim, sabiamente, menciona que muitas das tendências difíceis que nos levam a ter que trazer a disciplina, nós mesmos somos os culpados por trazer essa tendência, né, do mal, do erro, da teimosia, né? Nós sabemos das tendências pré-natais, né, também. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de estar bem mais ligada nesses assuntos quando eu ainda estava grávida, para trazer o máximo de boas influências pré-natais, né, com pensamentos só bons, só alegres, pensamentos de gratidão, pensamentos otimistas, né? Quão mais fácil seria a vida para os meus filhos. Então, pense bem nisso, assim, quanto que eu já facilitei para eles até aqui. Se eu não tive uma infância tão, assim, obediente, quanto mais teimosa eu fui na infância, quanto mais difícil foi a minha gravidez, mais difícil eu estou fazendo para eles hoje. E pensando nisso, nós temos que entender, então, que essa disciplina deve ser, então, levada com amor e com misericórdia junto, né? A disciplina, a correção tem uma irmã gêmea, que é a misericórdia, né? Misericórdia, a graça, isso acompanha a disciplina. A disciplina que nós ouvemos que nunca deve ser feita com raiva, nunca porque a gente está magoado com o nosso filho. E é mencionado que muitas vezes nós tratamos melhor os outros filhos, nós temos paciência com outras crianças, mais do que quando nós temos mais do que paciência com os nossos filhos. Por que isso? Porque nossos filhos nos magoam, eles ferem o nosso sentimento. Às vezes, os filhos, eles eles nos fazem ver os nossos maiores defeitos. Às vezes a gente é egoísta e ninguém percebe isso, e os filhos percebem. Às vezes nós somos invejosos e ninguém percebe isso, e os filhos percebem. Às vezes a gente quer manter uma aparência em relação ao outro e ninguém percebe, mas os filhos percebem. E eles então nos revelam essas coisas através do comportamento, através da falta de respeito. E aí nós ficamos bravos com eles e nós queremos descontar a nossa raiva. E quanto menores eles são, mais dependentes eles são e mais vulneráveis. Por isso que existe hoje tanto abuso, abusando da força física, adultos que abusam da força emocional, e isso é errado. Abusarmos porque somos mais altos ou mais fortes ou temos mais capacidade, isso não deve acontecer. Mas nós devemos usar algo que Ellen White chama aqui da instrução e da razão. Se eu puder resumir para vocês aqui, uma das maiores lições que nós temos dos livros de Ellen White é: ensine o filho a pensar, a raciocinar, não a seguir você. Se o filho só é obediente, só diz sim, 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 sem nunca questionar, provavelmente
ele vai sofrer no futuro. Por quê? Porque se você quer um filho que só abaixa a cabeça e responde sim, sem entender as coisas, ele vai abaixar a cabeça e dizer sim para outros no futuro que não vão trazer o caminho correto. Então, se você tem um filho que de vez em quando não quer obedecer, não quer fazer a sua vontade, você tem que ver qual é a raiz do problema. É uma teimosia ou é porque ele realmente não entendeu? Muitas crianças precisam entender o porquê daquilo. E a resposta dos pais, porque eu sou seu pai e eu mandei, porque eu sou sua mãe e eu estou mandando, não é suficiente. Os filhos precisam entender o porquê que eles fazem as coisas, porque eles não são animais. Eles são diferentes de treinar um animalzinho. Eles precisam entender o porquê. Claro, alguns momentos não tem como eles entenderem quando eles são pequenininhos. Conforme eles vão crescendo e vão conseguindo entender melhor, então nosso papel é facilitar a obediência através do entendimento. Então seria muito interessante, às vezes, você já explicar, antes de dar ordem, você já explicar o porquê. Por exemplo, você sabia que a mamãe aprendeu que comer couve traz oxigênio para o sangue e faz o sangue ficar com tanta energia que você faz a criança ou faz qualquer pessoa, faz a gente correr mais rápido e a gente ter mais força e ter mais saúde? Você sabia que faz ter um sono bem forte e ficar mais inteligente comer couve? E você sabia que eu li também que a couve, ela quanto mais verde, mais escura, melhor é para a saúde? Tudo isso! E olha, para a gente ter esses benefícios, a mamãe fez couve hoje no almoço. E então, a criança já tem uma explicação e ela já vai pensar, porque Deus deu para a criança a capacidade de pensar e de raciocinar. Então, quando ela chega na mesa e ela vê aquela couve, ela vai ver o privilégio dela de comer a couve, todos os benefícios que ela vai ganhar. E se ela provar e achar ruim, ela vai entender, não é tão gostoso, mas eu quero ficar forte, mas eu quero ter energia. Então ela vai aprender a fazer o que não é tão agradável. Esse foi um simples exemplo, né? Então nós trazermos a explicação antes da ordem pode contribuir muito para a obediência. E eu vou dizer para vocês, a obediência, ela é imprescindível. Os filhos que aprendem a obedecer aos pais, eles aprendem a obedecer a Deus. Por isso que Ellen White fala, exigir obediência em vossa família, né? Mas, ao fazê-lo, buscai ao Senhor com os vossos filhos e pedi que entre e governe. Pode ser que vossos filhos tenham feito algo que exija correção, mas se lidardes com eles no Espírito de Cristo, seus braços enlaçarão o vosso pescoço. Eles se humilharão diante do Senhor e reconhecerão o seu erro, e isso basta. Então, você imagine você terminar de corrigir o seu filho, de disciplinar o seu filho, e em vez dele estar com raiva de você, entrar no quarto, bater a porta ou gritar, ele te abraçar, ele pôr o braço em volta do seu pescoço e te abraçar. Parece um sonho, né? Parece irreal, mas é uma promessa que se nós fizermos da maneira correta, isso vai acontecer. E eu quero dizer para vocês que não é fácil, não é? Até a profeta do Senhor, Ellen White, passou por momentos difíceis. E eu tenho uma surpresa para vocês, que eu quero repartir. Eu estou nesse momento agora, aqui em Battle Creek,
que é uma cidade, que é a cidade onde o Adventismo começou. Nessa cidade, essa cidade aqui, um dia foi a primeira conferência geral aconteceu aqui, tanto a primeira conferência geral da igreja como reunião, como o primeiro prédio da conferência geral foi aqui. A primeira casa publicadora da igreja foi aqui. O primeiro colégio, faculdade, o colégio de Battle Creek foi aqui. E o primeiro sanatório, né, o hospital, a clínica começou aqui. Então, um dia essa cidade, ela foi o centro do adventismo. E aqui nessa cidade, Ellen White e James White tiveram a primeira casa. Antes desse lugar, eles só moraram de aluguel ou moraram com amigos. E essa casa, eu estou aqui bem de frente para ela, estou olhando para ela agora. E eu vou tentar aqui ir na janela e mostrar para vocês. E essa casa foi a única casa que ela morou com os 4 filhos. Nessa casa, ela passou por dificuldades que ela não passou em nenhum lugar. E uma das coisas que ela passou nessa casa, essa casa trouxe alegrias e dificuldades, claro, mas essa casa é especial porque nos 6, 7 anos que ela morou nessa casa, ela construiu uma família aqui, ela teve a alegria de ter os 4 filhos com ela, mas ela também perdeu um filho bebezinho de 3 meses nessa casa, o filhinho mais novo dela. E ela também perdeu, não nessa casa, mas quando eles estavam viajando em outro estado, o filho mais velho, o Henry. E o Henry, quando tinha 16 anos, quando ele morreu com 16 anos, antes de morrer, ele falou para os amigos, ele estava com alguns amigos perto, e ele disse, ele fez um apelo para os amigos entregarem a vida a Jesus, e para que os amigos dessem os talentos para a causa de Deus. E ele disse assim, eu perdi muito tempo, e eu achei que os meus pais eram muito restritos, mas hoje eu sei que eles não eram, e que eles fizeram o melhor por mim. Então, um dia, os filhos de Ellen White também acharam que ela e o esposo estavam sendo muito restritos. Então, isso é normal, isso acontece. Porém, ele sabia que os pais o amavam. No entanto, quando ele morreu, com 16 anos, ele morreu em outro estado e ele implorou para que a mãe o trouxesse de volta aqui para Battle Creek, para que ele pudesse ser enterrado junto com o irmãozinho bebê que já tinha falecido, para que quando Jesus voltasse, eles pudessem ser ressuscitados juntos. Então, eu vou tentar mostrar para vocês essa casa que eu falei para vocês. Essa casa bem de frente aqui. Tem uma varandinha, essa casa meio begezinha clara. Vocês conseguem ver? Ok. Então, essa foi a primeira casa que a irmã Ellen White morou, que eles foram donos da casa. Também, essa casa, ela tem uma janela. Olha, as janelas, essa aqui é uma casa antiga. Isso aqui é uma janelinha antiga também, foi renovada, claro, né? É uma casa vizinha, uma casa mais moderna um pouquinho, mas as janelas são assim estreitas. E aquela casa da frente tinha uma janela. E os filhinhos de Ellen White gostavam de ficar olhando naquela janela. Porque do outro lado da rua, os soldados vinham treinar para o exército. E se vocês sabem, quem tem filhos meninos, como eles acham legal esse soldados, corpo de bombeiro, polícia, né? E os filhos dela ficaram impressionados também. E os filhos mais velhos, eles decidiram que eles queriam fazer parte do exército.
E vocês sabem que Ellen White se mudou dessa casa por um tempo por causa dessa janela? Por quê? Porque naquela época era a época da Guerra Civil e o exército aceitava crianças, eles aceitavam crianças para fazer parte do batalhão. E eles colocavam as crianças à frente do batalhão tocando os tambores. E eu cheguei já a ver livros de história com fotos dos soldados mortos no campo de batalha e crianças com o tamborzinho pendurado, caído no chão, logo na frente da batalha. E Ellen White sabia que não era para esse tipo de batalha, para esse tipo de guerra que os filhos dela eram separados para participar. Então ela saiu dessa casa por um tempo. Então vocês veem, eu estou contando isso só para mostrar para vocês que a pessoa que escreveu esses capítulos que nós estamos estudando sobre a disciplina, a administração da disciplina, ela passou por problemas também. Ela passou por dificuldades com disciplina, de achar que os filhos que eles eram muito estritos. Se vocês tiverem acesso, né, nos escritos de Ellen White, nas cartas que ela escrevia para os filhos, um filho com problema financeiro aqui, o outro filho, né, e ela tendo que deixar os filhos, às vezes, com famílias, porque ela precisava sair para pregar, e na medida do possível, ela tentando ganhar o coração deles para Cristo, dando conselhos para eles, sejam respeitosos com os avós, eles estão cansados, olha, não use o seu casaco novo lá para brincar, ou para trabalho, fiquei sabendo que você estava com o seu casaco novo lá fora para trabalhar, guarde esse casaco para ocasião especial. Então, tudo o que vocês acham que vocês passam de dificuldade, outras mães também passam, e Ellen White passou. Jesus Cristo sabe as nossas dores, as nossas dificuldades, nós não estamos sozinhos. Então, pensando nisso, fechando esse parênteses, né? A instrução que ela traz aqui para nós, de instruí-los com paciência. Ou seja, quando eles precisam da disciplina, não é se precisarem, mas quando precisarem, né? A punição deve ser de uma maneira de ganhá-los para Cristo e não afastá-los. Eu me lembro de ter lido um texto uma vez, não está nesses capítulos, mas dizia que não deixe que as crianças pensem que o céu vai ser um lugar ruim porque você vai estar lá. Então, nós precisamos fazer o evangelho ser agradável, ser leve na medida do possível. E muitas vezes não é possível, às vezes é dificuldade, nós temos sofrimentos, mas não fazer a vida deles mais difícil, mas sim fazer mais fácil, né? Ajudá-los a obedecer. Quando é nos mostrado aqui que quando nós disciplinamos com ira, nós causamos um mal muito maior. Por quê? Porque nós provocamos os nossos filhos. E nós não queremos isso, nós queremos ajudá-los e não provocá-los. Tem uma forma só de provocar, que a Bíblia diz para nós fazermos, que é provocar em amor, né? Ou seja, você fazer alguma coisa que vai provocar o seu filho fazer um ato de amor de volta. Aí sim pode provocar. Mas a correção com amor e não corrigir com ira é a ordem de Deus para nós. Um ponto interessante também destacado é a voz, não alterar a voz. Eu nem vou pedir para vocês erguerem a mão, bom, a maioria de vocês eu não consigo ver mesmo, então ergue a mão só na cabecinha de vocês, porque é até bom que a gente não, né? Ergue a mão na cabecinha, quem nunca ergueu a voz? Quem nunca ergueu a voz com os filhos? E eu vou falar para vocês que Ellen White não ergueu a voz com os filhos, acreditam?
Acredita que isso é possível? Ela lendo, né, e vendo e lendo o que ela escreve, que ela nunca deixou com que um filho pensasse que ele poderia dominá-la. Ou seja, quando a gente perde a paciência, quando a gente ergue a voz, a gente mostra para os filhos o poder que eles têm. Eles que estão dominando a situação. E nós estamos reféns deles. Nós somos a vítima. E nós, como adultos, não somos a vítima. Nós estamos por cima da situação. Por quê? Porque nós temos mais experiência, nós temos uma vida há mais tempo andando com Cristo. Então, se espera que nós sejamos a cabeça, e não eles. Se eles nos tiram do sério, se eles nos deixam com raiva, se eles nos deixam com paciência, com impaciência e com ira, isso a gente está falando para eles, olha o poder que você tem sobre mim. Você consegue fazer isso comigo. E eles vão usar essa arma sempre, porque eles querem ver vocês assim e me ver assim. E sabe quem faz isso? Vocês sabem quem está por detrás, né? É Satanás. Satanás faz para que nós possamos perder a paciência, para que a gente depois fique envergonhado, para que a gente então não tenha mais estrutura e não tenhamos mais poder de executar a disciplina corretamente. Se nós não podemos controlar nem a nós mesmos, como que a gente quer controlar uma criança ou uma situação? Então, o primeiro passo de tudo é não deixar com que o filho tome a vantagem. E a maneira que isso acontece é você não erguendo a voz, não perdendo a paciência. E eu gostaria de falar para vocês que eu sei o que é isso, porque isso nunca aconteceu comigo, e não é essa situação. Eu não sou o exemplo, porque eu já errei muito. Mas eu estou aqui para dizer, não errem vocês, tá bom? Que aquelas que são as mães, assim, primeiras, né? Quanto menorzinho, mais chances da gente tem de fazer correto. Isso é um privilégio mesmo. Agora, quando a gente erra e a gente perde a paciência, e se isso acontece, as crianças também, elas são muito perdoadoras. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, ou fingir que nada aconteceu, ou jogar a culpa neles, falar, igual Moisés falou, né? Vocês me fizeram fazer isso, olha só. Não adiantou para Moisés, ele foi punido de mesmo jeito, ele perdeu de entrar na terra, né? E até que Deus falou, não fale mais sobre isso. A gente sabe que depois ele foi para o céu, e ele teve um final feliz. Porém, se ele não tivesse não tivesse perdido a paciência com o povo, ele teria não passado pela morte também. Ele teria entrado na terra e depois ainda o Senhor o teria levado, né? Então, seria um final feliz também. E mais ainda, né? Porém, ele perdeu a paciência, falou que foi o povo, não teve jeito. Toda vez que a gente perde a paciência, nós precisamos pedir desculpa. Uhum. E aí fiquei, né? Eu vou rever na ficou muita coisa para eu rever. Entendi. A mamãe errou, a mamãe não representou a Jesus, o papai errou, o papai não representou Jesus, Jesus não ficou feliz com o meu comportamento, você me perdoa. Não devia ter feito isso, foi errado. E as crianças, elas perdoam. E a gente não... eles veem que a gente é ser humano, que a gente erra, né? Melhor se a gente não precisar fazer. Eu estava comentando hoje, né? Jesus nunca precisou pedir desculpa, né? Porque ele... desculpa, eu falei isso, eu não devia, né? Então, é muito bom se a gente puder pensar, o que eu vou fazer agora, eu vou ter que pedir desculpa depois? Se eu tiver, é melhor eu não fazer. Mas se acontecer, então vamos pedir desculpa, né? Sempre tem assim, vamos focar no ideal. Se não der, então a gente redireciona, faz o plano B, né? Mas vamos focar no ideal. E teve uma mãe que eu conheci,
uma mãe que não era Ellen White, uma mãe que eu conheci pessoalmente, que o esposo dela me disse que ela nunca tinha, que ele nunca tinha visto ela perder paciência com os filhos. Eu fiquei assim, uau, então isso é possível. E foi tão, tão bonito, tão encorajador. Ela sempre, assim, uma pessoa constante. E isso é muito interessante, a gente ser constante, né? Não adianta a gente falar, meus hormônios, eu tenho depressão, eu tenho dificuldade. A criança não tem culpa. Ela não tem culpa dos hormônios, ela não tem culpa da depressão, ela não tem culpa se a gente está com pouco dinheiro, se a gente está com dívida, a culpa não é dela. E essa não deve ser a desculpa para nós descontarmos qualquer coisa nas crianças. Porque nós temos uma responsabilidade, mas nunca elas devem ser o saco de pancadas, né? Nunca devemos descontar nelas. Portanto, por isso que eu falo para vocês que é possível, não por experiência própria, mas por esses dois exemplos de mãe que eu sei que passaram por esse processo de educação sem ter que precisar gritar, perder a paciência, corrigir irado. Isso não precisa, não é mesmo? A correção, ela vai fazer parte em algum momento da disciplina. Eu também conheci uma moça nesse verão passado e ela veio trabalhar aqui nessa vila que eu mostrei para vocês em Battle Creek. E ela foi uma das melhores trabalhadoras, estudantes que nós tivemos. E eu conversei um pouquinho com ela e eu perguntei, nossa, mas como que foi a sua educação? E como que foi? Eu fiquei bem impressionada, assim, com a presteza dela, a disposição no trabalho, sempre estava feliz, se era arrancando mato, ou se era dando um tour, ou se era escrevendo um artigo, ela sempre estava feliz. Ela terminava o trabalho rápido, e ela vinha e perguntava, o que eu posso fazer agora? Nunca, assim, ficava no trabalho, você nunca via no celular, perdendo tempo, apesar dela, ela tinha carro, ela tinha celular, uma moça de 20 anos, e, claro, não é mais uma criança, né? Uma moça na faculdade, mas tantos na faculdade, tantos até adultos que não conseguem hoje concentrar. E eu perguntei eu tive a oportunidade de viajar com ela para lá e para cá, passar no carro um tempo, a gente sempre ia conversando, e ela foi repartindo um pouco. E a educação dela foi bem interessante. O pai é um médico pediatra. E ele é um médico que não é só um médico, mas ele tem uma clínica de pediatras, de pediatria, com muitos empregados. Ou seja, quando eu a vi trabalhar, eu a vi arrancando mato, eu a vi fazendo pão, cozinhando, correndo, dando tour. Eu fiquei pensando, nossa, essa moça aprendeu a trabalhar, né? Assim, ela deve ter, talvez, passado dificuldade na vida, mas não. Era uma moça que cresceu na riqueza. E mesmo assim, ela aprendeu a trabalhar. A mãe dela é diretora de uma escola adventista. E ela tinha sido criada em casa por uma boa parte, mas ela fez parte também da escola, então ela participou dos dois meios, ensino em casa e participou do ensino na escola. E você sabe o que mais me chamou a atenção? É o que ela mencionava da consistência dos pais. A consistência, o trabalho, a ética dos pais. Então, o que a gente fala não é tão importante com o que a gente faz. A gente às vezes vai falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas uma hora eu tô nervosa e tô perdendo a paciência. Outra hora eu tô cobrindo de beijinhos e abraços. Então, isso não é muito consistente para a criança. Essa moça até repartiu que o pai dela não era um homem de muito abraço, assim, ele era mais quieto na dele, mas ele tinha muito, assim, muitas
muita ética de trabalho. Ele empregava os filhos. Uma coisa que ele tinha falado para os filhos é que cada um precisaria conquistar o seu próprio dinheiro. Então, ela tinha um carro velhinho, apesar do pai ter dinheiro, o carro dela era velhinho. Ela tinha uma poupança que as tias fizeram, porque eles foram os primeiros sobrinhos, então as tias começaram uma poupança e as tias falaram: você só pode tirar esse dinheiro da sua poupança quando você terminar o seu curso de ensino superior. Então eles foram encorajados a trabalhar duro, estudar duro, e eu vou falar para vocês que ela era uma das melhores estudantes da Andrews, que é onde eu trabalho. Eu estou de mudança para o Brasil, mas eu ainda estou aqui nos Estados Unidos. Eu estarei logo no Brasil, final do mês, se Deus quiser, mas no momento estou treinando uma pessoa para minha posição aqui. E essa menina é uma das melhores, foi porque ela formou agora em maio, foi uma das melhores estudantes aqui da Andrews. Eu falo aqui porque é aqui perto. E ela fez 3 faculdades ao mesmo tempo. Ela fez matemática, educação e teologia. Trabalha super duro. E eu perguntei assim para ela: você chegou a apanhar assim fisicamente, ser corrigida fisicamente? Ela disse assim: olha, eu não lembro de ter apanhado fisicamente, mas a gente assim, os meus pais corrigiam. A minha irmã, sim, ela apanhou uma vez, porque minha mãe tinha falado para ela não correr na rua e ela correu na frente de um carro. Então, os meus pais reservavam a correção física em casos assim de vida ou morte, em casos que eram muito sérios mesmo. E o irmão mais novo dela agora também está estudando teologia, e eu fiquei pensando, uau, então eles eram corrigidos, mas essa história é para mostrar para vocês que a correção física, ela não é a primeira opção. Como a gente estudou aqui ela pode ser necessária, a Bíblia fala do uso da vara, né? Mas ela é a última instância e talvez nem precise, se a criança entender a pensar, que nem nós estamos trazendo aqui, né? Se a criança aprender a pensar, a raciocinar, a entender o porquê e aceitar, ela não precisa ser corrigida fisicamente. Então, isso é um princípio que eu achei muito interessante, muito interessante. E o maior ensinamento, então, seria a própria vida, a consistência da vida. Muitas vezes, o silêncio está ensinando, que nem essa moça falou para mim que o pai dela era um homem quieto, ele não era de muita conversa, ele não era de um homem de ficar indo em muitos eventos, mas a vida dele era consistente. Ela disse que ele pegava todo dia, ele vai para o trabalho de bicicleta, para ele poder fazer exercício. Apesar de ser um médico, de ter uma clínica, ele pega a bicicleta dele, vai para o trabalho e volta de bicicleta, porque ele quer fazer exercício. Todos os filhos, hoje, eu vejo os filhos agora indo para a escola de bicicleta. Eles pegam a bicicleta e vai, porque eles estão bem longe dos pais agora. Os pais estão em outro estado. Então, a consistência da vida está pregando. E quando os filhos estiverem longe de casa, o que mais vai contar vai ser o exemplo dos pais. Às vezes o pai acha que ele não fez muito, ele estava envolvido no trabalho dele, mas o filho está observando. O filho está observando o pai. Os pais têm um poder imenso quando os pais estão trabalhando, quando eles estão pregando, ou quando eles estão fazendo uma horta, ou quando eles estão ajudando em casa, ou quando eles estão orando. Os pais e mães têm uma influência pela atitude, muito mais do que pelas palavras. Por isso, Ellen White, ela fala também nesses capítulos que há poder no silêncio, né? Ou seja, a consistência na vida, nem sempre as palavras serão necessárias, mas Ellen White tem um termo que eu acho muito bonito, que ela fala a eloquência do silêncio. E depois do silêncio vem as poucas palavras, né? Então, assim, primeiro a gente usa palavras, se necessário, a gente prega com a vida,
Se necessário, usamos poucas palavras, dar poucas ordens, para que eles possam cumprir. E quando as ordens forem dadas, precisam ser cumpridas. Né? Se você deu uma ordem, se você fala, nós vamos estar dormindo 9 horas. Então, nós precisamos, inclusive os pais, estarem prontos para dormir 9 horas, né? Se a ordem é diferente, nós vamos... se você dá uma ordem que é uma coisa que você sabe que não precisa, não dê. Se você vai voltar atrás, não dê. Que nem a gente fala assim às vezes, se não guardar os brinquedos, eu vou tirar tudo, vou dar tudo embora. Você vai dar tudo embora, os brinquedos? Aí no outro dia eles não guardam os brinquedos, você vai dar tudo embora? Se você não vai dar tudo embora, então não fale, né? E ao mesmo tempo cumprir as coisas boas. Nós vamos fazer um passeio amanhã. Tem que ter o passeio, né? Para que eles aprendam que a palavra vale, né? As ordens valem. Olha que interessante aqui, como fazer com a criança negligente, né? Quando ela ignora a pouca ordem que você deu. Você tem 2 escolhas. Você tem a escolha de ignorar, ou você tem a escolha de chamar a criança e exigir que ela faça, né? Então, aqui diz assim, quando pedis a vosso filho que faça certa coisa, ele responde, sim, vou fazer. E então negligencia cumprir a palavra, não deveis deixar a questão assim. Deveis chamar a criança às contas por essa negligência. Se passardes por cima sem notar, ensinareis a vosso filho hábitos de negligência e infidelidade. A cada filho Deus dá uma mordomia. Os filhos devem obedecer aos pais, devem ajudar a levar os fardos e responsabilidades do lar. E quando negligenciam fazer o trabalho que lhes é designado, devem ser chamados às contas, exigindo que os realize. Então, vamos supor que você disse que a louça do almoço é para o filho. E o filho não lava. E vocês decidem que depois do almoço vocês querem fazer uma caminhada. Aí quando chega do almoço, você fica com dó, aí você vai lá e lava. A gente não está fazendo um favor para eles. A gente está ensinando a eles que, tudo bem, se você não fizer, alguém faz para você. E não é assim a vida, né? A gente sabe que o futuro, se eles estiverem num trabalho e eles não fizerem, eles vão ser mandados embora do trabalho. Não vai ter outra pessoa para fazer para eles. E se eles não aprenderem em casa, eles vão sofrer no futuro. Então, nem que a gente ajude, mas eles precisam saber que eles vão fazer, vão cumprir, não é mesmo? Bom, o último capítulo, nós vamos aqui fazer já no finalzinho, mas é algo interessante e é uma das coisas mais desafiadoras que tem. O título do capítulo 45 é Com Amor e Firmeza. Eu não sei vocês, mas para mim, essa foi uma das partes mais difíceis da educação. E pelo que eu vejo ao redor, isso acontece muito. Ou pais dão muito amor no sentido de, não que amor nunca é demais, né? Mas no sentido eles confundem a negligência da correção com amor. Ou eles são muito firmes e têm um lar muito general, e também os filhos também são danificados. E Ellen White explica o que acontece com esses filhos quando eles crescem. O que recebe muito, assim, o amor sem a firmeza, tudo pode, tá bom, não tem problema, não tem... Quando eles saem e encontram a vida aí fora, que nem tudo tá bom,
que não, eles têm que prestar conta, eles vão sofrer demais, eles não vão aceitar correção de professores, porque eles nunca foram corrigidos. Eles não aprenderam o que é ter alguém dizer não para eles. Eles vão ser impacientes com as pessoas, eles vão achar que o mundo tem que girar em torno deles. Isso é irreal. Já o filho que é tratado só com a firmeza, sem a misericórdia, sem o amor, o que acontece? A primeira chance que eles têm de escapar, eles escapam e eles não querem nada a ver mais com os pais, nem com a fé dos pais. Por quê? Porque aquilo foi tão opressor, drenou tanto a força deles, que eles querem, eles podem não saber o que eles querem, mas eles sabem o que eles não querem, e é participar dessa vida opressora. Então, são desequilíbrios que nós queremos evitar, e é uma das coisas mais difíceis. Por isso que a correção sempre tem que ter, assim, um balde, assim, um rio de amor junto. A criança tem que entender que a correção, a disciplina, é para o bem dela, não porque ela está sendo descontado nela alguma raiva, alguma coisa. Temos também temos exemplo na Bíblia para tudo, não é mesmo? Temos exemplo de Eli, que foi um pai só do lado da negligência. E a gente viu o que deu, né? Com os filhos dele. E nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós precisamos corrigi-los, porque eles não são o centro da vida. O centro da nossa vida é Deus, e obedecer a Deus. Alguns pais, eles idolatram tanto os filhos, né? Que eles dependem dos filhos para ter uma reputação. Quer dizer, se os filhos um dia forem tomar alguma decisão diferente do que eles escolheram, eles acham que eles estão perdendo a reputação, então eles querem exigir dos filhos um certo comportamento. E isso não pode ser, porque Deus deu uma mente, e os filhos vão ter oportunidade de fazer a escolha deles. Isso tem que ser uma coisa pessoal, não é mesmo? Então, esse equilíbrio de amor e firmeza é o que vai fazer com que os filhos sejam mais equilibrados. Eles vão entender que eles têm limites, mas esses limites existem por amor. Igual nós sabemos que Deus tem a lei, não porque Ele quer nos oprimir. A lei é justamente o contrário. A lei de Deus é para prevenir o nosso sofrimento. E é isso que os filhos vão entender. E é isso que nós queremos, então, fazer essa dose perfeita, né? Por isso que no lar, a lei do lar, que diz esse capítulo aqui, não é opressão. O capítulo diz que não há opressão no serviço do Senhor, mas a lei do lar é a bondade. É a bondade. Então, ser bondosos para com os filhos, tratá-los. Se você tem a tendência de ter pouca paciência com seus filhos, lembra do seguinte: eles não são meus. Faz de conta que é o filho do irmão da igreja, que eu estou cuidando aqui só por algumas horas. E daqui a pouco os pais chegam e eu quero ter um bom relacionamento com esses irmãos da igreja. Eu quero que eles pensem bem de mim. Então, eu vou tratar bem os filhos deles. Pensa isso que esses irmãos da igreja é o seu irmão Jesus Cristo. Os seus filhos, eles não são seus para você fazer o que quiser, negligenciando com a cara de amor ou oprimindo. Não, os filhos são do Senhor. E você tem esse privilégio de estar com eles para que na caminhada deles rumo ao céu, você também esteja salvo e salva, porque é nesse momento que a nossa transformação acontece também. É aqui que nós somos deparados com as nossas maiores dificuldades, com as nossas maiores... o que a gente não conseguiu ainda ver no nosso caráter, na vida de solteiro, no casamento, quando vem os filhos a gente vê.
E é como ali Deus dando a nossa mais uma chance para a gente poder ver como o amor dele é grande por nós. Quando nós sofremos porque um filho responde, pensa, quantas vezes eu já respondi a Deus? Quantas vezes eu já fui negligente? Quantas vezes eu desobedeci a Deus? E isso que causa no coração do Senhor. Então eu quero ser obediente. Então nesse processo da disciplina e de ver os filhos ali, né, tentando, porque eles também querem o bem deles, né? Muitas vezes eles não sabem como. Nessa tentativa, eles vão, além de crescer em Cristo, nós vamos crescer também. E para a honra e glória de Deus, nós teremos então um lar, né, que pode ser um pedacinho do céu, um lar onde as pessoas se sintam felizes, não é mesmo? Então, nós com isso vamos aqui encerrar e quero dizer para vocês que é um privilégio nós termos o espírito de profecia, é um privilégio nós aprendermos, saber esse equilíbrio, né? E saber quando usar uma palavra boa, a palavra também que deve ser usado não só para mostrar regras, mas também para elogiar e elogiar o esforço dos filhos, né? Não necessariamente elogiar alguma coisa que para ele se sentir melhor que os outros, mas reconhecer quando eles fazem alguma coisa que foi difícil e eles foram perseverantes, falar, olha meu filho, aquilo foi difícil, você perseverou e eu fiquei muito feliz. Então, as nossas palavras podem ser, junto com o tom da voz, junto com a justiça, misturada com a misericórdia, né? Junto com a disciplina com ternura, vai construir, então, um indivíduo, né? Para contribuir não só com a nossa vida no futuro, estar com Jesus, mas também para esse mundo. Que Deus abençoe cada uma de vocês nesse investimento aí no lar. Amém. Muito obrigada, Angélica. Agora, esses minutos, a gente queria abrir para perguntas ou comentários, né? Alguém quiser comentar, está aberto agora. Aproveitem, que nós ainda temos alguns minutos aí. Tem alguém que quer perguntar? Pode levantar a mãozinha aí. A Cris? Só queria agradecer e comentar que essa voz doce da Angélica até inspira a gente a ser mais mansas e calmas. Continua do mesmo jeito, Angélica. Eu conheci a Angélica há 10 anos atrás, quando eu fui na casa dela, nos Estados Unidos, com a Cimei. Aí a gente ficou hospedados uma noite lá na casa dela. E aí essa voz doce e mansa, lá eu vi os meninos ajudando, né? Não faço nem ideia como tá o tamanho que tá os meninos agora, mas já são adultos, com certeza. Sim, já estão aí, já saíram da adolescência, já estão na idade adulta. Muito bom te ver, Cris, muito bom, viu? Obrigada, Angélica. E eu tenho percebido que cada fase, né, que os filhos saem, porque costumam dizer assim, como é que é? O filho cresce, a preocupação é dobrada, né? Quando tá pequeno, você manda, faz isso, faz aquilo outro. E aí eu tenho visto muitos pais, assim, que têm, acho que isso está acontecendo em geral, né? Cada fase é uma nova fase. Quando você pensa assim, não, agora eu posso deixar, não tem problema. Né? Na verdade, eles continuam observando o que os pais fazem, mesmo depois de adultos, mesmo depois de mais velhos, eles continuam observando qual a posição, qual a decisão dos pais em determinadas coisas. Muitas vezes eles não falam porque já são adultos, mas estão observando, né? O que os pais fazem, como eles decidem, o que eles falam, né? Sim. A nossa vida, assim, é uma influência constante, né? Os pais têm esse
esse poder da influência na vida dos filhos. Eu olho porque eu vejo a minha mãe até hoje. Eu olho para ela, eu busco por conselhos, né? Eu gosto de, quando eu tenho um pensamento assim que é mais delicado, eu gosto de perguntar o que ela acha. Quando a minha mãe acha que é uma boa, que vai dar certo, normalmente eu me sinto mais segura em dar aquele passo. E mesmo eu sendo mãe, eu ainda observo a minha mãe, né? Então, e mesmo outros pais, outras pessoas, né? Outras pessoas que já estão à minha frente, eu sempre vou observando também. Então, acho que lá o Novo Testamento diz, né, das mulheres mais velhas ajudarem as mais novas, né? E assim, os filhos ficam olhando e nós ficamos olhando. Então, nós temos nesse mundo uma cadeia de ajuda, um ajudando o outro, né? E se você pensar bem, a gente nunca na nossa vida, ou a gente está sendo ajudado, ou a gente está ajudando. Quando a gente é criança, a gente está sendo ajudado, né? A gente depende dos pais. Quando a gente está ficando independente, que a gente sai de casa, então os pais já estão com nossos avós já estão precisando de ajuda. Então nossos pais então começam a ajudar os nossos avós. E nós logo então nos casamos e temos filhos para nós começarmos a ajudar. Quando os nossos filhos saem de casa, a gente está na hora de ajudar os nossos pais. Normalmente é assim, né? Às vezes tem alguma coisa que não acontece tão igual, às vezes os pais precisam ser ajudados enquanto os filhos ainda estão em casa, mas existe essa cadeia de ajuda, sempre um ajudando o outro, um preocupando com o outro, além da ajuda na igreja, né, que nós temos ainda a nossa família, a nossa família da igreja, que temos ainda, né, então Deus nos dá muita oportunidade do serviço, né, de estarmos servindo e ao mesmo tempo crescendo e aprendendo. E quantas vezes a gente acha que a gente já sabe uma coisa e a gente percebe, nossa, não é bem assim, né? Devia agir diferente, né? E esse processo é um processo da vida, né? Eu penso muito que depende do nosso interesse, a gente vai aprender mais rápido ou mais devagar também, né? Sim, verdade. Angélica, eu queria perguntar, que eu já me fizeram essa pergunta também, como corrigir, né, com amor? Por exemplo, tem crianças que usa aquele termo obstinada, né, que são muito nervosas, que não obedecem, e aí uma pessoa me perguntou, e aí como que eu faço? Como que eu faço ela obedecer? Como aplicar uma correção para uma criança que ela está desafiando, ela é muito nervosa e ela desafia mesmo. Aí o pai quer mostrar a autoridade, né? Foi um pai que me perguntou, até homem. E eu fiquei assim meio... Como que faz essa questão assim? Então, essa é uma pergunta muito interessante, bem complexa, porque se a criança não está obedecendo, então quer dizer que o pai está usando o mesmo método de sempre. E se aquele método não está funcionando, então não adianta ficar usando, né? Por exemplo, tem gente que fala, eu corrijo, eu bato e não resolve. Então não bate, porque não está resolvendo. Tem que ter um outro método, né? Existem métodos e métodos. Existem crianças que elas têm resistência a ouvir o não. Então, em vez de quebrar, porque a criança não é um animal, né? Em vez de, não, você tem que me obedecer, que tal você, com a sua psicologia e sabedoria, fazer ela te obedecer sem que ela perceba que ela está obedecendo? Né? Fazer ela obedecer sem que ela perceba, facilitar mesmo. Então, por exemplo, a criança tem uma coisa ali que não pode mexer, né? Você tem ali, isso aqui não é para mexer aqui, tá bom? Aí você deixa ali e fica olhando. Se é para a criança vir mexer, para você corrigir, não. Isso aqui não é para mexer, então eu vou tirar daqui, vou pôr em outro lugar, e eu vou pôr uma coisa aqui, isso aqui você pode fazer, isso aqui você pode mexer. Olha, nessas coisas aqui, por exemplo, aqui tem uma gaveta que é de ferramenta do papai. Eu não quero que mexe nessa gaveta de ferramenta do papai, tá bom? Mas você pode mexer nessa, nessa e nessa, tá? Existem
a criança, se ela não está obedecendo, normalmente existe, não é necessariamente a questão em si daquilo que ela quer, mas é normalmente alguma coisa maior, né? A gente escuta crianças que quer, por exemplo, a historinha de criança, né? Que não era para comer a bolachinha, aí ela foi lá e comeu, né? E não era a hora de comer, ela comeu. O problema em si não foi a bolachinha, o problema é que ela é intemperante. Ela não aprendeu ainda a importância da temperança. Então, a gente tem que trabalhar a raiz do problema. Então, ela entender o que acontece quando eu como fora de hora. Ah, minha digestão para, então tá, a maquininha tá ali trabalhando, aí ela para, ela vai receber outra comida e vai começar tudo de novo. Então, você imagina você tá lavando uma roupa na máquina de lavar roupa e a roupa tá quase centrifugando lá, tá quase enxaguando, aí você joga uma roupa suja. Aí a máquina começa tudo de novo, vai jogar água, vai jogar outro sabão, aí vai começar todo o ciclo, vai mais 2 horas. Aí tá quase centrifugando de novo, aí você joga uma outra coisa. Então, você ajudar a criança a entender para ela poder escolher obedecer. Para ela poder querer obedecer. Fala, não, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero. Então, ela vai entender que o pai, que a mãe, ela quer o melhor. Agora, existe o momento da teimosia? Existe. Existe um momento que escolhe que a criança quer fazer o errado por causa do mal? Existe. Existe o momento que você teima? O momento que você sabe que você não é para ficar lá no celular, vendo o Facebook? Você para na hora? Você só obedece todo o tempo? E como que Deus faz com você quando você desobedece sabendo que você está desobedecendo? Como que Deus faz quando você sabe que você tem que parar de comer? Você já comeu o suficiente o almoço. Ninguém sabe isso. Ninguém está medindo sua comida. Só você que sabe. Você e Deus. Aí você vai continuar comendo. Como que Deus age com você? Então, assim, pense bem nisso, assim. Como que Deus, ele age conosco da maneira que a gente deve agir. Sempre com paciência. Normalmente a gente vai colher o fruto, né, da nossa decisão. E quando exige a correção, ser aplicada a correção da maneira que foi nos ensinado nesses capítulos, né? Com amor, depois que a criança entendeu, que ela sabe, aí aplicar a correção com amor. Então, precisa ser analisado, resumindo, analisado a raiz do problema, o porquê que aquela criança não está obedecendo, e se o método não está correto, mudar o método. E como que eu saber qual é outro método? Ellen White também fala da gente comparar métodos, ver o que ler sobre o assunto, aprender sobre o assunto, conversar com outras pessoas, não expor o filho, não precisa expor o filho, falar, meu filho é um teimoso, isso, não. O que você faz quando isso acontece? Como que você corrige? Como que você lida com a sua criança? Conversa com mães mais velhas, o que funcionou para você? Né? E dessa maneira, então, vendo o que funciona, não quer dizer que vai funcionar para você, porque existem métodos diferentes, mas o que funcionou, medir e ver o que dá certo e o que não dá. É uma experiência mesmo, é uma experiência. E quando dá certo, é uma alegria. Algumas crianças precisam ser distraídas daquele assunto. E Deus faz isso. Vocês lembram no deserto? Quando o povo estava no deserto reclamando, que eles queriam... eles estavam só reclamando da vida. Deus se afastou e veio as serpentes. As serpentes ajudaram eles a se distrair, a eles entender que realmente eles não estavam no problema deles. Então, existe a distração, tirar o assunto do foco. Você pode distrair chamando a atenção para uma coisa mais séria, ou pode distrair, se a criança é pequenininha, para uma coisa mais fácil. Ellen White também fala, as crianças, elas ficam tristes muito fácil, mas elas também ficam felizes bem fácil. Então, essas ferramentas, conhecendo a criança e conhecendo o seu filho, você vai poder usar as ferramentas com mais sabedoria.
Já que elas ainda não perguntaram, vou fazer mais uma, vou fazer a última pergunta, é minha. E a mãe, né, que é muito irritadiça, que ela é muito nervosa, que ela fala brava o tempo todo. O que ela pode, assim, é lógico, né, além de orar, assim, mas os métodos, assim, que ela poderia fazer para ela ser mais mansa, para ela ter essa voz, assim, falar como assim, não, qual que é o segredo, além. Sim, a primeira coisa que a mãe tem que fazer para ser mais mansa é dormir. E às vezes é uma das coisas que a mãe menos faz, né? Mas um dos melhores conselhos que eu recebi da minha mãe foi assim, quando eu tinha bebezinho, né? Era assim, se tá dormindo, vai dormir também. Se é o único momento que você tem para dormir é quando o filho dorme, quando é pequenininho, vai dormir. Quando eles crescem, às vezes as crianças vão dormir cedo e a mãe fica acordada até tarde. A mãe precisa dormir. Então, primeiro a mãe tem que se analisar. O que está faltando nela? Está faltando dormir? Ou está faltando beber água? Porque o cérebro desidratado também traz irritabilidade. Às vezes está faltando água. Às vezes a mãe está faltando sair da cozinha, sair lá em casa, sair da porta, fazer uma caminhada, olhar a natureza. Ela precisa cuidar de si. A mãe precisa os filhos precisam ver que a mãe tem o tempo dela. Agora a mamãe precisa descansar, porque a mamãe precisa estar bem. Eu quero ter saúde para a gente poder trabalhar junto, a gente poder passear. E para a mamãe ser uma boa mãe, a mamãe precisa descansar agora. Então a mãe precisa cuidar de si mesma, porque não vai acontecer. A gente não pode forçar, né? A gente pode forçar até um certo tempo, a gente não consegue fingir dentro de casa. Você consegue fingir uma hora que você tá boazinha, né? Eu tô dando uma palestra aqui, vocês estão me achando maravilhosa, assim, por uma horinha, mas vocês têm que conviver comigo ali, na hora que tá tudo assim, que a cozinha tá suja, e o chão tá sujo, e o cachorro tá com problema, e de vez em quando, né, acontece aqui, como diz, né, o leite entornado, né, tá tudo derramando. Então, nessas horas que a gente vai mostrar o nosso caráter, né, e para a gente ter um equilíbrio, existem algumas químicas no nosso corpo que precisam ser respeitadas, porque se não fosse assim, eu escutei uma coisa tão bonita esses dias, eu escutei assim, a coisa mais espiritual, eu sei que todos vocês amam orar, que vocês provavelmente têm o joelho calejadinho de orar pelos filhos. Eu sei que vocês acordam de madrugada para orar pelos filhos. Mas eu escutei uma coisa esses dias que eu achei muito bonito. Que foi assim: a coisa mais espiritual que uma mãe pode fazer quando está cansada é dormir. Então, quando a gente está cansada, sem culpa, não se sinta culpada de você precisar dormir, porque Deus fez a gente assim. Algumas vezes a gente fala, tal pessoa, né, passa várias noites. Tem momentos que você precisa passar as noites, mas você tem a estrutura para aguentar o dia? Se você passar uma noite acordada, você tem estrutura para o dia? Porque pensa o seguinte, pensa no dia, né? Uma vez me pediram para eu fazer uma palestra, por causa da diferença de horário, a palestra no Brasil ia ser às 5 da manhã. Para mim, seria às 3 da manhã. Para isso, eu precisaria acordar umas 2 e pouco da manhã. E aí, eu precisaria, então, quer dizer, eu ia acordar às 2 e acabou ali a noite, porque daí já tem que emendar o dia. Eu tive que falar, não posso. Porque eu pensando no outro dia, eu não ia conseguir levar os encargos do dia. A minha mente não ia estar fresca, a minha mente não ia estar descansada. E às vezes, existem situações que a gente tem que estar acordada. Às vezes, um filho está doente, às vezes é uma viagem, você tem que pegar um avião, você tem que sair de carro, tem que pegar o ônibus, você tem que acordar de madrugada.
ou você vai dormir até mais tarde. Não, são coisas que você não pode evitar. Mas tem coisas que a gente pode controlar. Então, no que a gente pode controlar, a gente tem que controlar. Então, esse sim é uma das coisas que ajudam muito. Outro dia aqui, eu encontrei uma mulher que, quando eu saí, nós nos mudamos e ficamos 7 anos longe e voltamos para essa região. Quando eu saí 7 anos atrás, essa mulher estava doente, bem magrinha, com bem pouquinho cabelo. Ela estava assim, um pé na cova, como dizem, e um na casca de banana, né? Como diz o ditado. E agora, 7 anos depois eu volto, ela tá forte, linda, saudável, trabalhando, não só, os filhos já cresceram, eles já são adultos, ela trabalha em casa, trabalha na igreja, mas ela tem o trabalho dela da instituição, ela ajuda vários departamentos, super ativa, super feliz. Eu falei, o que aconteceu com você? E ela disse assim, você não acredita, mas a coisa que mais me ajudou foi regularizar o meu sono. E eu fiquei impressionada. Então, uma das coisas que eu acho que nós, mulheres e mães, mais falhamos é nesse ponto. Eu acho que isso vai ajudar muitas de nós. Se nós colocarmos ali um horáriozinho e falar, nesse horário eu tenho que estar de luz apagada na cama. Muito obrigada, excelente, né? Deus abençoe. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? A gente tem ainda 8 minutos. Se tiverem, pode abrir o microfone aí e fazer, senão nós vamos estar orando. Eu não sei, coisa no chat, mas eu não sei olhar. Não sei entrar no chat. Então, tá bom, nós vamos agradecer. Muito obrigada, Angélica. Foi, assim, excelente. Algumas mães, eu vi ali manifestação ali, e principalmente para mim também foi muito bom. Que Deus continue te abençoando e que nós, mamães, né, possamos orar umas pelas outras e seguir os conselhos, né? Porque, na verdade, Deus deixou pra gente aí, né? A gente tem muito conselho, a gente tem muito material bom, né? E esse livro mesmo que nós estamos lendo, Orientação da Criança, que as mães possam, as que não conseguiram ler, né, ler todo o capítulo aí, os capítulos, o 44 e 45, que está abordando o que a Angélica acabou de passar para a gente, e continuar orando, né? O pessoal está agradecendo aí também, né? Sim, eu vou escrever aqui, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, um prazer para mim estar aqui com vocês e que Deus abençoe todos nós. Amém. Você pode fazer oração para a gente terminar? Sim. Uhum. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos o presente do Espírito de Profecia, com tantas instruções em nos alertar que é possível, Senhor, proporcionar um lar, um ambiente agradável, com disciplina agradável, com respeito, com cortesia, também com saúde. E, Senhor, nós não merecemos, mas nós estamos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor não nos deixa perecermos adivinhar o que vai funcionar, o que não vai. E que o Senhor abençoe, Pai, cada família aqui, abençoe cada criança, cada jovem, os bebês, os mais velhos. O Senhor sabe a personalidade de cada um. O Senhor sabe o que vai alcançar o coração de cada criança, o que cada uma precisa para entregar o caminho e a vida ao Senhor. Senhor, eu clamo que o Senhor, por favor, venha derramar o Teu Santo Espírito sobre os nossos filhos e sobre nós também. Ajuda-nos guardar o nosso coração ao Senhor. Ajuda, Senhor, a cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos do nosso sono, mantermos nosso corpo hidratado. Ajuda-nos a comermos bem. Ajuda a demonstrar uma religião
alegre, feliz para os nossos filhos e, ao mesmo tempo, Senhor, caminharmos nas dificuldades dessa vida, sabendo que não estamos sozinhos, mas sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Pai querido, obrigado por nos ouvir e por este privilégio. Suplicamos a bênção para esta semana à frente, que possamos agir com sabedoria, com ternura e sempre no amor do Senhor. Que nossos filhos vejam que nós amamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Tchau, tchau, meninas. Deus abençoe. Obrigada a todas. Obrigada aí pela participação de todas. Muito obrigada, Angélica. Deus te abençoe aí, tá bom? Sim, igualmente. Deus abençoe a cada uma de vocês. Muito obrigada, porque eu sei que para você dedicar é o dia que você tem para fazer suas coisas e abrir mão para estar aqui com a gente. Eu sei como Privilégio. Privilégio para mim. Muito obrigada. Deus te recompense aí. Amém a cada um de nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Tchau, obrigada, Angélica. Tchau, tchau. Muito bom te ver, Cristiane. Bom te ver também, querida. Vamos lá.